Fala pessoal, beleza? Meu nome é João Lucas, sou aprovado em alguns concursos de delegado de polícia e vamos dar continuidade hoje aqui ao nosso projeto de questões Sebrasp na matéria de Direito Processual Penal, rodada número 3. Tá? Aqui está o meu Instagram, qualquer dúvida, elogio, crítica, qualquer sugestão, podem me procurar lá, beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto. Prova de 2018 para delegado da Polícia Federal. Acerca da prova no processo penal, julgo o item a seguir. Galera, o assunto prova ele é muito importante, tá? Para o cargo de delegado de polícia, é um assunto que cai de maneira recorrente, então a gente não pode deixar de lado esse assunto. Ele está presente na maioria dos editais, claro, a gente deve observar o edital específico, mas é um assunto que costuma ser cobrado sim. Na falta do perito oficial para realizar perícia demandada em determinado inquérito policial, é suficiente que a autoridade, então na falta de perito oficial para realizar a perícia, é suficiente que a autoridade policial nomeie para tal fim uma pessoa idônea com nível superior completo, preferencialmente na área específica, na área técnica relacionada com a natureza de exame. Galera, na falta de um perito oficial, que é exigido, é necessário duas pessoas idôneas portadoras de curso superior, preferencialmente na área específica, ok? Com nível superior. Então a questão ela está incorreta porque o artigo 159 do Código de Processo Penal afirma que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior, e na falta de perito oficial, aqui essa disposição do Código de Processo Penal afirma que o exame será realizado por duas pessoas idôneas, ok? Do Código de Processo Penal ele exige duas pessoas idôneas na falta de um perito oficial, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Aqui a gente tem que diferenciar da Lei 11.343, né, da lei de drogas, que exige, nessa falta de um perito oficial, apenas uma pessoa idônea. E aqui, portanto, no Código de Processo Penal, na ausência de um perito oficial, é exigido duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, ok? Seguindo, ainda com relação ao assunto prova. Por força do princípio da verdade real, se uma autoridade policial determinar que um indiciado forneça material biológico para coleta de amostra para exame de DNA, cujo resultado poderá constituir prova para determinar a autoria de um crime, o indiciado estará obrigado a cumprir essa determinação. Galera, não está obrigado não. Justamente porque não é, segundo o princípio do nemo tenetur CDT-GERE, o DTGERE, e ainda vedação à autoincriminação, o sujeito ele não pode ser compelido a produzir uma prova invasiva, ele não pode ser compelido a produzir uma prova que o incrimine e ele não pode ser compelido a fornecer, não pode ser submetido a uma prova invasiva contra sua vontade. Dessa forma, nesse caso específico, ele não está obrigado a fornecer um material biológico para a coleta de exame de DNA. Então, o gabarito ele está errado, justamente em razão do princípio do nemo tenetur CDT gere ou vedação à autoincriminação. Ele não pode ser compelido a fornecer uma prova invasiva, né? Contra sua vontade, ele não pode ser compelido. No entanto, observação, com relação à prova não invasiva, como por exemplo um material descartado, seria possível. Então, um exemplo, o sujeito, ele fuma um cigarro e ele descarta o cigarro. Seria possível então a polícia pegar esse cigarro, que foi um objeto já descartado, e utilizar para realizar um exame ali. No entanto, não poderia compelir o indivíduo a fornecer, por exemplo, sangue ou outra fonte ali, qualquer outro elemento para a produção de prova. Contra a vontade do sujeito, isso não seria possível, ok? Seguindo, ainda prova do delegado federal. Em cada item é apresentada uma situação hipotética e aqui prossegue. Uma investigação iniciada no âmbito da Polícia Judiciária de determinado estado da federação buscava apurar crime de tortura praticado no interior de uma penitenciária estadual, com violação a direitos humanos. O crime ganhou repercussão internacional e, em razão disso, o inquérito policial foi encaminhado à apuração da Polícia Federal.
Nessa situação, a competência para processar e julgar o crime será deslocada para a Justiça Federal, já que, de regra, a atuação da Polícia Federal produz tal efeito processual. Galera, aqui está errada por quê? Porque a questão ela está misturando as atribuições da Polícia Federal com a competência da Justiça Federal. É certo que, então a questão ela está correta, é certo que muitas vezes, quando a Polícia Federal investiga determinado crime, a Justiça Federal é a justiça competente. No entanto, nem sempre essas atribuições da Polícia Federal ela está aliada à competência para o julgamento da Justiça Federal. Elas não são a mesma coisa e pode haver casos em que a Polícia Federal investiga e mesmo assim o inquérito policial é encaminhado à Justiça Estadual, ok? Bom, eu trouxe aqui uma decisão, na realidade o Zero Direito trouxe aqui um julgamento e nesse fato aqui explicado, trouxe um julgamento, né? A Polícia Federal, ela investiga apenas crimes de competência da Justiça Federal? Não, em regra, a Polícia Federal é responsável para a investigação dos crimes de competência da Justiça Federal. Isso porque é uma das principais funções da Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. No entanto, a Polícia Federal investiga também outros delitos que não são de competência da Justiça Federal. E a própria lei aqui, que trata de determinadas atribuições da Polícia Federal, afirma que ela poderá investigar determinados crimes de roubo, dano contra instituições financeiras e ainda, por exemplo, uma associação criminosa que atua em mais de um estado da federação. E nestes casos aqui exemplificados, a competência continuaria sendo da Justiça Estadual. Beleza? Então, aqui, observação. Tais crimes acima listados continuam sendo, em regra, de competência da Justiça Estadual. Apenas a investigação de tais delitos é que passou para a esfera federal. Assim, a Polícia Federal realiza o inquérito policial e depois o remete para o juiz de direito e o promotor de justiça, que irão dar início e prosseguimento no processo penal. Ok? Esse artigo 144 aqui, parágrafo 1º, inciso 1, ele também é muito importante na Constituição Federal, né? O artigo 144 da Constituição Federal é de suma importância para o cargo de delegado de polícia, e esse inciso 1, ele afirma que seria competência da Polícia Federal apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Observação que ele não fala de sociedade de economia mista, ok? Não está aqui. Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo o que dispuser em lei. Crimes que tenham repercussão interestadual ou internacional, desse modo a Polícia Federal tem atribuição para investigar esses crimes, ok? Que tenham repercussão internacional, interestadual ou internacional e exijam repressão uniforme, beleza? E previsão legal. O julgado aqui trazido também afirma que não há nulidade na ação penal instaurada a partir de elementos informativos colhidos em inquérito policial que não deveria ter sido conduzido pela Polícia Federal, considerando que a situação não se enquadrava no artigo 1º da Lei 10.446. O que esse julgado aqui está dizendo, galera? Que a Polícia Federal ela investigou determinado crime e depois verificou-se que ela não deveria ter investigado. Por quê? Porque ele não se enquadrava na Lei 10.446 de 2002. No entanto, o STF ele afirmou que não haveria nulidade na ação penal instaurada a partir dessa investigação. Não haveria, portanto, nulidade, mesmo tendo a Polícia Federal atuado em um caso que, em regra, em tese, não seria de sua atribuição. Neste caso, entendeu o STF que não há nulidade, ok? Está aqui a fonte do julgado trazido. Ou seja, em regra, né, em suma, não confundir a atribuição da Polícia Federal com competência da Justiça Federal. Beleza? Vamos seguindo aqui. Um minuto. Ainda de prova para delegado federal. O prefeito de determinado município desviou, em proveito próprio, verba federal transferida e incorporada, é uma verba federal
que foi transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Instaurado o competente inquérito policial, os autos foram relatados e encaminhados pela autoridade policial à Justiça Estadual. Nessa situação, então eles foram relatados e encaminhados pela autoridade da Justiça Estadual. Nessa situação, agiu corretamente a autoridade policial ao encaminhar os autos à Justiça Comum Estadual, a quem compete o processamento e julgamento de casos como relatado. Por isso que eu acho importante a gente ir grifando aqui para ver o que pode ser importante. Aqui, a gente, verificando a leitura das súmulas, a gente pode entender, a gente pode ficar com dúvida se seria de competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. E a chave da questão está nessas duas palavrinhas aqui. A verba federal ela já foi transferida e incorporada. Quando ela já foi transferida e incorporada ao patrimônio do município, a competência é da Justiça Federal, de modo que, de fato, agiu corretamente a autoridade policial ao encaminhar os autos à Justiça Comum Estadual, ok? A questão está correta. Por quê? Porque o verbete da súmula 209 do STJ afirma o quê? Que compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. A gente tem que diferenciar da súmula 208 do STJ, que afirma que é competência da Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. Então, a chave está aqui. Se ela já foi transferida e incorporada ao patrimônio do município, a competência é da Justiça Federal. No entanto, se ela ainda não foi transferida e incorporada, será da Justiça Federal quando ela estiver sujeita à prestação de contas perante órgão federal, ok? Seguindo. Em fiscalização aeroportuária, apreendeu-se grande quantidade de produtos oriundos de país estrangeiro, cuja comercialização é proibida no território nacional. Apurou-se que a entrada no Brasil dos produtos contrabandeados ocorreu em local diverso da sua apreensão. A entrada ocorreu em lugar diverso da sua apreensão. Nessa situação, a competência para o processamento e o julgamento da ação definida territorialmente será do local de entrada dos produtos ilegais no país. Galera, aqui novamente a importância do estudo da leitura das súmulas, beleza? Por quê? Porque a questão ela está batendo justamente qual seria o lugar competente em crime de contrabando quando foi apreendido os produtos oriundos de país estrangeiro. Seria o local em que em que os produtos eles entraram no país, ou seria o local em que foram apreendidos? E aqui, segundo o entendimento simulado, seria o local da apreensão dos bens e não o local da entrada, razão pela qual a questão está errada. Aqui eu trouxe a súmula 151 do STJ que afirma justamente isso. A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do local da apreensão dos bens, ok? Não da entrada, como a questão está afirmando aqui, razão pela qual o gabarito está errado, seria pelo local da apreensão dos bens. Seguindo, também trouxe algumas questões ABCDE, embora a maioria das provas, grande parte das provas seja naquela modalidade certo ou errado, eu também trouxe alternativas ABCDE que a gente pode analisar também individualmente e caso determinada prova ela cobre no formato ABCDE, a gente também observa a forma de cobrar da banca, beleza? Mas isso não prejudica quando a gente faz a modalidade certa e errada as provas, beleza? Porque em geral a banca ela é muito parecida na cobrança das questões, ok? Com relação ao inquérito policial, assinale a opção correta. É indispensável sua instauração e conclusão com indiciamento para o oferecimento da denúncia. Quando eu vou fazendo questões nas provas, eu já vou riscando, se eu vejo uma questão que claramente ela está errada, eu já vou riscando, depois eu leio novamente assim a questão, caso eu tenha me equivocado em algum ponto, mas normalmente eu já vou riscando algo que eu acho incorreto para ficar mais claro na minha resolução da prova. Então aqui está falando que é indispensável a instauração com relação ao inquérito,
é indispensável sua instauração e conclusão com indiciamento para o oferecimento da denúncia. Na verdade, não. Na verdade, o inquérito ele é dispensável, segundo a doutrina majoritária. Não é admitida sua instauração em crime de ação penal pública condicionada à representação. Errado. Por quê? Porque, com relação a crimes de ação penal pública condicionada à representação, é plenamente possível sua instauração, condicionado, ele deve haver uma representação para que seja possível a instauração do inquérito, né? Mas é admitida a sua instauração. O delegado, letra C, o delegado pode arquivar no inquérito policial quando não identificar o autor da infração penal. Na realidade, o delegado de polícia ele não pode arquivar o inquérito policial. O inquérito policial ele é indisponível. Ele é indisponível, mas ele é dispensável. Indisponível porque o delegado de polícia ele não pode arquivar o inquérito policial. É o Ministério Público que vai promovendo os moldes do Código de Processo Penal, né? E já não se pode confundir, portanto, a indisponibilidade do inquérito policial, o fato de ele ser indisponível, com ele ser dispensável, ou seja, ele é prescindível, ele é dispensável para o oferecimento da denúncia, de modo que o Ministério Público ele pode obter a justa causa através de outros modos que não o inquérito policial. Então não se deve confundir. O inquérito policial, portanto, ele é indisponível, mas ele é dispensável, beleza? Letra D. O inquérito policial é um procedimento administrativo sigiloso, que reúne informações para subsidiar a ação penal. Aqui não tem nenhum erro por enquanto, então vamos para a próxima alternativa, letra E. A instauração do inquérito policial de ofício pelo delegado é obrigatória em se tratando de crimes de ação penal privada. Na realidade, aqui vai depender do requerimento do ofendido. Então, como a questão está claramente errada, quando eu vou fazer na prova, eu faço desse jeito aqui, basicamente. Né? Normalmente eu faço desse jeito e eu já vou grifando, depois eu passo lendo novamente. Então, é indispensável para o oferecimento da denúncia? Não. Não é admitida sua instauração? Na verdade, pode ser instaurado. O delegado pode arquivar? Não pode arquivar. A instauração do inquérito de ofício pelo delegado é obrigatória em se tratando de ação penal privada? Não, depende de requerimento. Letra D. O inquérito policial é um procedimento administrativo sigiloso que reúne informações para subsidiar a ação penal. Não vejo nenhum erro, então, letra D, beleza? Letra D. E o que está errado aqui em cada um, embora a gente já tenha comentado, trouxe alguns pontos específicos aqui para comentar. Como eu falei aqui, o inquérito ele é dispensável e, com relação às características do inquérito policial, a gente tem que saber, para o cargo de delegado de polícia, todas as características mais relevantes para o inquérito policial, porque isso é muito importante, beleza? Então, ele é indisponível, ele é dispensável, como regra, é inquisitivo, né, escrito e sigiloso, beleza? Aqui são algumas características do inquérito. A letra B afirma que não é admitida a sua instauração em crime de ação penal pública condicionada à representação. Ela está errado por quê? Porque, com relação aos crimes de ação penal, o inquérito, no parágrafo 4º, nos crimes de ação penal pública que depender de representação, ele não poderá, sem ela, ser iniciado. Ou seja, ele depende, evidentemente, de representação para instaurar o inquérito. Mas ele pode ser instaurado, né? Aqui está falando que não admite instauração. Ainda no parágrafo 5º, nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-lo. Então, na ação penal privada, vai depender de requerimento. Letra C, que afirma que ele pode arquivar, na realidade o artigo 17 afirma que ele não poderá, a autoridade policial ela não pode mandar arquivar os autos de inquérito. E a letra E, como a gente falou, parágrafo 5º aqui, crime de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Próxima questão. 2022 também aqui, oficial de diligência. Considerando a hipótese de Naldo e Zeca terem sido indiciados pela prática de crime de ação penal privada contra Bernardo, então Naldo e Zeca eles foram indiciados pela prática de crime de ação penal privada contra Bernardo, ok? Assinale a opção correta. Letra A. Bernardo pode escolher propor a queixa-crime contra apenas um dos indiciados. Não, galera. Quando é ação penal privada, ele não pode escolher propor apenas contra um deles. Ele está vinculado aos fatos. Então, ele não pode escolher contra apenas um dos dois. Contra um dos dois. Tem que ser ou os dois ou nenhum. Letra B.
O Ministério Público não é titular da ação penal, razão pela qual não tem acesso à queixa-crime. O Ministério Público não ter acesso à queixa-crime, equivocado, né? O Ministério Público, embora ele não seja o titular da ação penal neste caso específico, ele teria acesso sim à queixa-crime, justamente porque uma das características da ação penal privada é a indivisibilidade, de modo que o Ministério Público ele tem que zelar pela indivisibilidade segundo o Código de Processo Penal, ok? Letra C. Caso Bernardo venha a falecer de causas naturais no decorrer do processo, a ação penal não poderá ser proposta por outra pessoa e será extinta. Galera, errado, o próprio Código de Processo Penal prevê a possibilidade de prosseguir justamente em razão para as seguintes pessoas que são legitimadas aqui para prosseguir, que seriam um cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente, irmão, o CAD. Beleza? A gente vai ver em seguida aqui os artigos correspondentes. Então estaria errada também. Letra errada. Letra D. Caso Bernardo opte por perdoar apenas um dos querelados, o perdão se estenderá ao corréu. E isso é justamente uma disposição do Código de Processo Penal, de modo que, se Bernardo ele opta por perdoar apenas um dos querelados, o perdão se estenderá. E além disso, galera, tem que se observar que o perdão ele é um ato bilateral, de modo que somente ele se aperfeiçoa quando o querelado ele aceita o perdão, ok? É diferente da renúncia. Importante isso. Letra E. Para a propositura da queixa-crime, é dispensável a outorga de procuração por Bernardo ao advogado. Errado, porque neste caso necessita de procuração com poderes especiais. Galera, esses artigos aqui que eu estou citando, a gente pode observar que a maioria das questões tratadas são lei seca e jurisprudência. Beleza? Lei seca ainda cai muito em provas objetivas. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ler a lei seca. Então nesse caso aqui a alternativa correta seria a letra D. E aqui trouxe de cada uma delas o artigo correspondente. Quando ele fala que pode escolher, na verdade o artigo 48 ele afirma que a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Então, seria obrigado ao processo de todos eles. Artigo 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo, razão pela qual a alternativa B está incorreta. Letra C. Nos casos em que, aqui como, embora haja divergência doutrinária, como eu falei aqui, com relação a ser titular ou não da ação penal, a gente resolveria por esse final aqui, que fala que o erro grave aqui da questão seria que o Ministério Público ele não tem acesso à queixa-crime. Então, nessa parte aqui, sem discussão, porque o Ministério Público ele teria sim acesso à queixa-crime, e justamente também em razão do artigo 48 aqui que fala que o Ministério Público ele velará pela indivisibilidade da ação penal privada. Beleza? Entrar então em maiores discussões, a questão estaria evidentemente errada por causa desse ponto. Letra C. Como eu falei aqui, que ela não poderá ser proposta e será extinta, na verdade estaria errada. E o artigo 60, ele afirma que haveria a preempção quando falecendo. Na verdade, a alternativa se ela fala, caso Bernardo venha a falecer de causas naturais no decorrer do processo, a ação penal não poderá ser proposta por outra pessoa e será extinta. Na verdade, está errada, porque essa perempção ela só ocorreria quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo. Então, não seria de imediato, ela poderia sim ser proposta por outras pessoas e ela não seria extinta de imediato. Deveria decorrer o prazo de 60 dias sem comparecer a pessoa que caberia para prosseguir no processo, ok? E observar também aquele mnemônico do CAD, que seriam as pessoas que poderiam prosseguir nesse processo, que seriam cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Beleza? Não trouxe aqui, deixa eu só aqui. No artigo 24, parágrafo 1º, ele fala também desse cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Ele fala que, em se tratando de ação penal
No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão. E ainda o artigo 36, na realidade o artigo 31, o artigo 31 ele também fala que no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Okay? Artigo 31 aqui fala do CAD, como eu falei. Letra D aqui, que estaria correta, eu ainda trouxe aqui. O comentário de que o perdão é ato bilateral e depende de concordância. Então, o artigo 51 fala que o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Ou seja, o perdão ele aproveitará a todos. E a letra E, por fim, afirma aqui no artigo 44, ela está errada porque se fala que é dispensável, na realidade o artigo 44 afirma que a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal, ou seja, deve ser procurador com poderes especiais, ok? Então, não seria dispensável a procuração. Vindo aqui, só um minuto. Em 2021, prova de promotor de justiça. Acerca das medidas cautelares diversas da prisão, assinale a opção correta. O servidor público, em desfavor do qual for decretada a suspensão do exercício da sua função pública, ficará privado dos respectivos vencimentos enquanto perdurar a medida. Galera, na realidade, os respectivos vencimentos ele não ficaria privado desses vencimentos. Mas vamos seguindo na questão. Letra B. A internação provisória do acusado inimputável ou semi-imputável tem aplicação em qualquer delito punível com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Na realidade, o Código de Processo Penal faz ele traz uma condicionante que seria a existência de violência ou grave ameaça. Trouxe aqui o artigo 319, já a gente comenta mais, mas seria essa condicionante, com violência ou grave ameaça. Mas voltando aqui para a questão, letra C. O recolhimento domiciliar no período noturno e na folga laboral impõe cumulação obrigatória com a medida cautelar de monitoração eletrônica. Na realidade, não haveria essa acumulação obrigatória. Não seria, então, qualquer delito, não seria acumulação obrigatória. Letra D. No curso de investigação criminal, o juiz poderá decretar de ofício medidas cautelares. Com as alterações recentes do pacote de crime, Lei 3964, não seria possível o juiz decretar de ofício medidas cautelares. Nem mesmo a decretação da prisão preventiva de ofício seria possível. Beleza, galera? Letra E. É incompatível a instauração do contraditório prévio com a medida de proibição de o acusado ausentar-se do país. Realmente, eu confesso que ficaria em dúvida aqui na prova, mas voltaria para as outras questões e veria que qual que está evidentemente errada. A letra B, ela está bem errada porque fala que seria para qualquer delito punível. A internação provisória do acusado inimputável ou semi-imputável tem aplicação em qualquer delito punível com pena privativa superior a 4 anos. Na realidade, exige-se que seja cometido com violência ou grave ameaça. A letra C, o recolhimento domiciliar no período noturno na folga laboral impõe cumulação obrigatória. Estaria errado, porque não é necessária essa cumulação obrigatória. Não seria possível, a letra D também, a decretação de ofício de medidas cautelares e a privação dos vencimentos. Aqui em uma medida cautelar diversa da prisão também não seria possível a privação dos vencimentos. Ele poderia ser afastado do cargo, mas não ficaria privado dos vencimentos, beleza? Então eu colocaria a letra E aqui por exclusão, embora ficaria um pouco em dúvida, porque a letra E ela afirma aqui de maneira
de maneira peremptória aqui que é incompatível a instauração do contraditório prévio com a medida de proibição de o acusado de ausentar-se do país. Né? E a letra E eu colocaria ela porque as outras elas estão muito erradas, mas há uma certa dúvida aqui com relação à letra E. Mas nas provas, muitas vezes a gente tem que verificar qual é a alternativa que a gente fala aqui, ó, essa aqui tá errada, então ela a gente não vai marcar. E se tiver alguma que a gente ficar com dúvida, como as outras todas estão erradas, a gente marca ela, né? Marca aquela que a gente ficou em dúvida, mesmo que tenha ficado com dúvida, as outras todas a gente marcou errado, então a gente faria uma hipótese de exclusão. Então seria a letra E aqui. E aqui eu trouxe o gabarito, o comentário de algumas questões, por exemplo, a letra B, necessita-se de violência ou grave ameaça para internação provisória de acusado, quando o perito concluir que ele é inimputável ou semi-imputável. Além disso, o artigo 282 é muito importante para o cargo aqui que a gente está estudando. Além da necessidade de adequação da medida, o parágrafo 1º afirma que as medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ok? Letra D ainda, o parágrafo 2º do artigo 282 afirma que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, ok? Não há previsão de decretação de ofício aqui. Portanto, a alternativa estaria errada. A letra E, a resposta seria com base neste artigo aqui, na minha concepção, o parágrafo 3º do artigo 282, que afirma que, ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contém elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Ou seja, nesse caso, o contraditório seria posterior por perigo de ineficácia da medida. Mas embora, eu confesso que eu ficaria em dúvida, mas marcaria por exclusão a alternativa E, que afirma que é incompatível a instauração do contraditório prévio com a medida de proibição do acusado a ausentar-se do país, justamente pelo perigo da ineficácia da medida. Esse contraditório, portanto, ele seria a posteriori, ok? Seguindo aqui, 2022, Sebrasp, Defensor Público. Acerca da opção correta no que tange aos meios de prova no processo penal, letra A. Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante a abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. Aqui uma questão cobrando jurisprudência, informativos e, de fato, sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, seria ilícita a prova obtida mediante a abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, justamente em razão de informativo veiculado recentemente, ok? Mas vamos seguindo aqui, vendo qual alternativa a gente encontra os erros. E depois a gente comenta mais aprofundadamente cada alternativa. Letra B. São inadmissíveis, não podendo ser aproveitadas pela defesa ou pela acusação, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas com violação às normas constitucionais ou legais. Galera, há uma discussão doutrinária e grande parte da doutrina admite a utilização de provas ilícitas pela defesa, ok? Pela defesa, portanto, em determinados casos específicos, seria possível a utilização de provas ilícitas. Então, essa questão quando ela afirma que são inadmissíveis, não podendo ser aproveitadas pela defesa, nesse ponto ela estaria incorreta. As partes, letra C, as partes do processo penal têm direito potestativo à produção de provas, não podendo o juiz controlar a pertinência ou relevância dos meios por ela indicados. Na verdade, o juiz ele pode controlar, sim, o direito à produção de prova no processo, né? Letra D. A decisão que afasta o sigilo telemático do investigado, então aqui está se referindo ao sigilo telemático, deve indicar os termos inicial e final dos dados aos quais a autoridade policial pode ter acesso. Na verdade, está incorreta, por quê? Porque o sigilo telemático, dados com relação ao sigilo telemático,
não seria necessário a indicação de termo inicial e final, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, ok? É diferente da comunicação. Numa comunicação telefônica, por exemplo, numa interceptação telefônica, há um prazo certo de início e fim dessa comunicação, dessa gravação, dessa interceptação, melhor dizendo. Já com relação ao sigilo telemático, não é necessário a indicação de termo inicial e final, segundo a jurisprudência dos tribunais, beleza? Mas vamos seguindo aqui, já já a gente comenta melhor. Letra E. A confissão é indivisível e irretratável. Na verdade, segundo o Código de Processo Penal, a confissão ela é divisível e ela é retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Então, aqui por exclusão, como essa está errada, eu sempre vou revisando a prova, vou revendo na prova os erros das alternativas e como essas aqui estão erradas, a letra A seria correta. Letra A. O STF aqui, então, em repercussão geral, divulgou informativo, divulgado em jurisprudência, em 2020, repercussão geral, tema 10.041, informativo 993, sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, então, ou através de autorização judicial, ou através de hipótese legal é admitido. Fora dessas hipóteses, é ilícita a prova obtida mediante a abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, beleza? Letra B, prova ilícita a favor do réu, a parte da doutrina tem de ser possível. Letra C, artigo 400, parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Letra D. Aqui o informativo 682 do STJ, não é necessário especificar a limitação temporal para os acessos requeridos pelo Ministério Público, por se tratar de dados estáticos, constantes nas plataformas de dados. Apesar do artigo 22, inciso 3 da Lei 12.965 de 2014, Marco Civil da Internet, determinar que a requisição judicial de registro deve conter o período ao qual se referem, tal quesito só é necessário para o fluxo de comunicações, sendo inaplicável nos casos de dados já armazenados que devem ser obtidos para fins de investigação criminal. Ou seja, galera, com relação a dados estáticos, dados já constantes em uma plataforma, não é necessário especificar a limitação temporal. Já se fosse com relação ao fluxo de comunicações, por exemplo, uma interceptação telefônica, aí sim o juiz tem que determinar um termo inicial e um termo final daquela interceptação, beleza? E, por fim, a letra E, artigo 200, a confissão será divisível e retratável, ok? Divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Beleza? Vamos seguindo aqui. 2022, prova de defensor público ainda. Letra A. Verificar-se-á a competência por prevenção, toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles estiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, salvo se anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Errado esse salvo aqui. Justamente em razão da gente, como o estudo para delegado, como cai muito lei seca, e a partir do momento que a gente vai lendo por diversas vezes a lei seca, a gente vai justamente verificando que alguns pontos eles são os mais cobrados. Por exemplo, nesse artigo aqui da competência pela prevenção, esse ponto, ele muitas vezes ele é trocado pelas bancas para colocar que não se abrangeria o momento anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Na realidade, o Código de Processo Penal afirma que, inclusive, se anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, verificaria a competência por prevenção. Ok? Então, essa parte está errada. Letra B. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Beleza? Se iniciada a execução no território nacional, por exemplo, se for iniciada a execução do crime no Brasil e a infração se consumar fora do Brasil, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Correto. Letra de lei. Letra C. Nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, estelionato,
Quando estes forem praticados mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, a competência será definida pelo local em que houver recusa do pagamento. Aqui está incorreta porque, galera, segundo recente alteração legislativa, emissão de cheque sem provisão de fundos, a competência é do domicílio da vítima, beleza? Letra D. Então está errada. Letra D. A competência será determinada pela conexão quando duas ou mais pessoas foram acusadas da mesma infração. Na realidade, quando duas ou mais pessoas foram acusadas da mesma infração, aqui é a hipótese de continência, ok? A gente vai ver aqui os artigos correspondentes, mas a gente tem que diferenciar a continência da conexão, ok? E letra E, deverá haver a separação dos processos quando a infração tiverem sido praticada em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando excessivo número de acusados e para não prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Na verdade, ela é facultativa. Vamos ver os artigos correspondentes aqui. Então, letra B está correta. Vou mudar aqui. Letra B, então, o gabarito, no artigo 70 do Código de Processo Penal, afirma que a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, o lugar que for praticado o último ato de execução. Parágrafo 1º. Iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Vamos ver os erros das demais. Artigo 83. Verificar se há a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Que esse ponto aqui ele é muito cobrado nas provas de concurso público. Esse finalzinho aqui. Ele abrange, portanto, o momento anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. A letra C, artigo 70, parágrafo 4º. No artigo 171 do Código Penal, estelionato, portanto, quando praticado mediante depósito, então são essas hipóteses, mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. E, em caso de pluralidade de vítimas, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Ok? Letra D. A competência será determinada pela conexão. Aqui a gente tem que diferenciar da continência. Beleza? Conexão, então. Ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Ainda, se no mesmo caso houverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Ainda, inciso 3, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Já a competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas foram acusadas da mesma infração. Aqui seria o gabarito, ok? E ainda o inciso 2 aqui do Código de Processo Penal, artigo 77, que seriam outras hipóteses previstas no Código Penal. Mas o que é importante aqui nessa questão, que seria justamente o gabarito, o artigo 77, inciso 1, é não confundir, diferenciar, portanto, as hipóteses de conexão e de continência, ok? Artigo 80, letra E, artigo 80, será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo, lugar diferentes, ou quando excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante o juiz reputar conveniente a separação. Essa separação, portanto, ela é facultativa. Beleza? Seguindo aqui. Ainda a prova de defensor público 2022, no que diz respeito ao processo penal, prova de defensor público do Rio Grande do Sul. São característicos do sistema acusatório os dispositivos do Código de Processo Penal que facultam ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes ou determinar, no curso da instrução ou antes de proferir a sentença,
a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Galera, embora haja assim, uma certa dúvida, a questão, quando ela traz o juiz atuando de ofício, isso de fato não seria propriamente característico do sistema acusatório, mas sim de um sistema inquisitivo. Então essa questão ela está incorreta. O gabarito está errado, portanto, e a gente tem que diferenciar aqui o sistema acusatório do sistema inquisitivo. Trouxe aqui algumas diferenças relevantes. No sistema acusatório, galera, as funções de acusar, de defender, investigar, de julgar, elas são realizadas entre pessoas diferentes. Essa aqui é uma distinção que é de extrema importância para diferenciar o sistema acusatório do sistema inquisitivo, em que essas mesmas funções elas são concentradas em uma pessoa só. No sistema acusatório, o juiz é imparcial, o processo é oral e público, há contraditório ampla defesa, o acusado ele tem direitos e garantias, e as partes elas possuem gestão da prova. O juiz ele atua apenas supletivamente. Ou seja, quando afirma-se que o juiz ele atuaria de ofício em determinadas situações, para a parcela da doutrina, isso não seria inerente ao sistema acusatório, ok? Já com relação ao sistema inquisitivo, então essas funções de acusar, de defender, de julgar, elas são concentradas em uma pessoa. Essas funções de acusar, de julgar, de investigar, elas seriam concentradas, portanto, em uma pessoa somente, ok? O juiz ele busca a verdade, o processo ele é escrito e sigiloso, não há contraditório em ampla defesa, há a supremacia da confissão como meio de prova e o juiz ele tem gestão total da prova, beleza? Então a gente tem que diferenciar aqui o sistema acusatório do sistema inquisitivo. E isso aqui também é importante para uma prova discursiva. Ainda deve-se observar que, ultimamente, muitas provas de delegado de polícia estão trazendo tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva no mesmo dia. E a gente já tem que esquematizando, realizando um estudo ativo, pensando, por exemplo, diferencia o sistema acusatório do sistema inquisitivo. Então a gente já tem que ter muitas diferenças na cabeça, porque se a gente tiver que discorrer sobre o tema, a gente vai ter que, fundamentalmente, a gente vai ter que distinguir o sistema acusatório do sistema inquisitivo. Então já é importante que a gente não só, lendo a questão, saiba o que é um, o que é outro, mas que a gente lembre várias diferenças entre esses sistemas, beleza? Para, como falei aqui, por exemplo, uma prova, uma fase discursiva no concurso público, beleza? Seguindo aqui, adaptei mais uma questão CESP. Nos processos referentes aos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, o prazo concedido para a defesa preliminar a partir da notificação do acusado será de 10 dias. Galera, aqui é uma questão que não adianta a gente tentar raciocinar. A gente tem que, muitas vezes, decorar mesmo, principalmente quando está se tratando de prazos. Quando aqui fala que nos crimes de responsabilidade de funcionário público, o Código de Processo Penal ele traz esse prazo da defesa preliminar será de 15 dias. Beleza? Isso aqui é resolvendo questões, tentando fazer um estudo ativo ou mesmo tabelas diferenciando os prazos, mas o Código de Processo Penal, essa alternativa, portanto, está errada, porque o Código de Processo Penal, no artigo 514, ele afirma que nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias, beleza? Parágrafo único, ainda se não for conhecida a residência do acusado, ou esse se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor a quem caberá apresentar a resposta preliminar. Essa parte aqui do Código de Processo Penal, do processo de julgamento de crimes de responsabilidade contra funcionário público, é uma parte pequena, tem poucos artigos e muitas vezes cai em prova. Então a gente é importante dar uma lida aqui, a depender do edital adotado, beleza? Deve-se observar também, galera, que essa defesa que a gente está tratando aqui, essa defesa preliminar, segundo o verbete da súmula 330 do STJ, né, esse verbete aqui, afirma que seria o STJ, ele afirma que seria desnecessária essa resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal na ação penal instruída por inquérito policial. Ou seja, para o STJ, segundo esse verbete aqui, se a ação penal ela já foi instruída por inquérito policial, seria desnecessária essa resposta preliminar, essa defesa preliminar tratada aqui, beleza? No entanto, para o STF, segundo
o STF aqui, a doutrina majoritária, haveria a discordância porque o próprio Código de Processo Penal ele trouxe expressamente esse direito a uma defesa preliminar, a uma resposta preliminar. Portanto, mesmo sendo a ação penal instruída por inquérito policial, haveria o direito de apresentar essa resposta preliminar, ok? Diferenciar, portanto, o STF do STJ, que inclusive tem entendimento simulado nesse sentido. Mas, aqui, na minha opinião pessoal, caso a questão ela cobre expressamente aqui essa súmula, a gente tem que marcar como certo, né? É um entendimento simulado e muitas vezes nas provas de concurso público traz expressamente cobrando assim uma determinada súmula. Então se fala aqui que é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal na ação penal instruída por inquérito policial, segundo o STJ, está correto, né? Próxima questão. Com relação ao inquérito policial, é correto afirmar que é um processo administrativo judicialiforme? Letra B. Observa obrigatoriamente as garantias do contraditório e ampla defesa? Letra C. Não tem prazo fixado em lei para ser concluído? Letra D. É um procedimento dispensável? Letra E. Exige requerimento da vítima para ser instalado? Galera, essa questão aqui observando as características do inquérito policial, a gente já ia conseguir marcar a alternativa correta, a letra D, que é um procedimento dispensável. Né? Embora haja divergência doutrinária, a doutrina majoritária ainda afirma que o inquérito policial é um procedimento dispensável, porque o Ministério Público ele pode iniciar a ação penal havendo a justa causa por outros meios. Então, havendo a justa causa, mesmo que seja através de outros meios que não o inquérito policial, como, por exemplo, um procedimento, um PIC, ele poderia iniciar um inquérito policial ele poderia iniciar a ação penal, sem o inquérito policial. Por essa razão, segundo a doutrina majoritária, seria um procedimento dispensável, razão pela qual a letra D ela estaria correta, ela está correta, ok? No entanto, com relação às demais alternativas aqui, não é um processo administrativo judicialiforme, eu trouxe aqui, inclusive, o que se entende por procedimento judicialiforme, aqui no site do LFG, seria um procedimento judicialiforme, consiste na possibilidade de ação penal em contravenções penais ter início por força de portaria de delegado de polícia. Há, inclusive, um dispositivo no Código de Processo Penal que afirma isso, que não foi recepcionado, beleza? Aqui, continua dizendo aqui, com o advento da Constituição de 88 e pelo princípio da oficialidade, restou revogado o artigo 26 do CPP que o previa isso. Ressalte-se que o princípio da oficialidade significa que há um órgão oficial do Estado a quem cumpre promover ação penal pública privativamente, o Ministério Público. A única exceção a esse princípio é a ação penal privada subsidiária da pública, beleza? Esse artigo aqui, portanto, ele estaria revogado. Ele não seria recepcionado pela Constituição de 88. A alternativa letra B é obrigatoriamente as garantias, o inquérito policial ele observa as garantias do contraditório e ampla defesa e não seria verdadeiro porque, segundo a doutrina majoritária, ele é inquisitivo. Então não haveria observância plena das garantias do contraditório e da ampla defesa, uma vez, principalmente, que o inquérito policial ele se destinaria a produzir elementos informativos e não provas propriamente ditas, ressalvadas aquelas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O inquérito policial ele produz elementos informativos que, como regra, não observam o contraditório e ampla defesa plenos, ok? Não tem prazo fixado, está errado, porque há prazo sim no Código de Processo Penal e exige requerimento da vítima para ser instaurado nem sempre. Sendo a ação penal pública incondicionada, por exemplo, o inquérito policial ele pode ser instaurado de ofício. Então, a letra D está correta. Próxima questão aqui, galera. Ainda promotor de justiça 2020. De acordo com o Código de Processo Penal, é cabível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar? Aqui as alternativas. A quem? A pessoa de 75 anos de idade condenada pela prática de estelionato? Não seria 75, são 80. Gestante condenada pelo crime de furto qualificado desde que já tenha ultrapassado o 7º mês de gravidez? Não há essa limitação aqui. Mulher que condenada pelo crime de roubo tenha filho de 1 ano de idade? Crime com violência que não poderia. Homem condenado pelo crime de corrupção passiva, que seja o único responsável pelos cuidados do seu filho de 10 anos de idade. Essa aqui é a alternativa correta.
E letra E, mulher que tenha praticado o crime de abandono de incapaz contra seu filho. Não pode ser contra seu filho. Eu resolvi de maneira mais rápida aqui e a gente vai comentar aqui por que as outras alternativas elas estão erradas, ok? E porque o artigo 318 do Código de Processo Penal, ele traz aqui algumas hipóteses de que seria possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Então aqui, quando a gente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, então ela não traz aquela condicionante na alternativa. Aqui falou desde que já tenha passado o 7º mês, está errada. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, homem caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. E o artigo 318-A, ele ainda traz aqui que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha sido cometido contra o seu filho ou dependente. Beleza? A gente tem que diferenciar essa prisão domiciliar aqui do Código de Processo Penal da lei, não confundir, portanto, com a Lei de Execuções Penais, que ela traz aqui hipóteses no artigo 117 que se poderia haver traz aqui o artigo 117 que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular. Ou seja, quando ele estiver em regime aberto, seria possível o recolhimento em residência particular quando ele for condenado, quando ele tiver mais de 70 anos e não 80, condenado a cometido com doença grave. Na realidade, no Código de Processo Penal, ele fala que extremamente debilitado por motivo de doença grave. Né? Haveria essa condicionante aqui, extremamente debilitado. Além disso, condenada com filho menor ou deficiente físico-mental e ainda condenada gestante. Então, a gente não pode confundir essas hipóteses aqui da Lei de Execuções Penais com o Código de Processo Penal. Galera, por fim aqui, eu trouxe uma jurisprudência em tese do STJ, edição número 120, e que trata da prisão em flagrante. Eu trouxe aqui mais para relembrar algumas teses aqui que podem ser relevantes e podem ser cobradas em prova. Eu não vou comentar cada uma especificamente, mas eu vou lembrar aqui, lembrar de algumas delas que podem ser cobradas em provas. Então eu trouxe aqui essa edição número 120, que é muito relevante para provas de delegado de polícia, beleza? Número 1 aqui, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, trazendo aqui o verbete da súmula 145 do STF. Número 2, o tipo penal descrito no artigo 33 da Lei 11.343 é de ação múltipla e de natureza permanente, razão pela qual a prática criminosa se consuma, por exemplo, a depender do caso concreto nas condutas de ter em depósito, guardar, transportar e trazer consigo antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que afasta a tese defensiva de flagrante preparado. No flagrante esperado, a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e passa a monitorar a atividade do agente de forma a aguardar o melhor momento para a execução da prisão, não havendo que se falar em ilegalidade do flagrante. Beleza? Aqui, então, diferenciando aqui nas provas de delegado, a gente tem que saber as modalidades de flagrante, principalmente diferenciar o flagrante esperado, o flagrante provocado e as outras hipóteses de flagrante. Eles aqui é um conceito aqui trazido nessa jurisprudência em tese, trazendo qual a situação que se configuraria o flagrante esperado. Número 4. No tocante ao flagrante retardado ou a ação controlada, a ausência de autorização judicial não tem o condão de tornar ilegal a prisão em flagrante postergado, vez que o Instituto visa proteger o trabalho investigativo, afastando a eventual responsabilidade criminal ou administrativa por parte do agente policial. Número 5. Para a lavratura do auto de prisão em flagrante, é desnecessária a elaboração do laudo toxicológico definitivo, o que se depreende da leitura do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 11.343.
segundo o qual é suficiente para tanto a confecção do laudo de constatação da natureza e da quantidade da droga. Número 6. Eventual nulidade do auto de prisão em flagrante devido à ausência de assistência por advogado somente se verifica caso não seja oportunizado ao conduzido o direito de ser assistido por defensor técnico, sendo suficiente a lembrança pela autoridade policial dos direitos do preso previsto na Constituição Federal, aqui no artigo 5º, inciso 68. 63, melhor dizendo. Uma vez decretada a prisão preventiva, fica superada a tese de excesso de prazo na comunicação do flagrante. 8. Realizada a conversão da prisão flagrante em preventiva, fica superada a alegação de nulidade porventura existente em relação à ausência de audiência de custódia. Número 9. Não há nulidade na audiência de custódia por suposta violação à súmula vinculante 11 do STF, quando devidamente justificada a necessidade do uso de algema pelo segregado. Não há nulidade, número 10, na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Na verdade, galera, esse número 10 aqui, segundo o novo entendimento, principalmente pós o pacote anticrime, não haveria mais essa hipótese número 10, justamente porque, segundo os tribunais superiores, não seria possível a conversão a conversão em prisão preventiva do flagrante de ofício pelo magistrado, beleza? Número 11. Com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar. Eu só quis trazer, galera, que muitas vezes nas provas de delegado de polícia, observando as provas anteriores e concursos públicos, muitas vezes se cobra sim a jurisprudência em tese do STJ, ok? Então eu trouxe aqui essa edição número 120, que é muito importante para provas de concurso público. E é claro que a gente tem que observar que muitas vezes algum entendimento ou outro ele pode já ter se passado, com o passar do tempo ele já pode ter se superado. E isso a gente tem que ficar atento nos nossos estudos. Por exemplo, esse número 10 aqui, que atualmente não seria possível a conversão de ofício pelo magistrado, como regra geral, segundo os tribunais superiores, beleza? Galera, é isso. Mais uma aula aqui, nossa aula número 3. Qualquer coisa, eu tô lá no Instagram. Dúvidas, elogios, sugestões, críticas, estamos lá, beleza? Tenham aí um bom dia, boa tarde, boa noite e um abraço. É nóis, valeu!